Então aqui estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast de Billy a Besta. Este novo episódio nós tentamos aqui organizar as nossas ideias e vamos falar um pouco sobre o jogar online e o jogar presencialmente. Depois, já sabem que vamos ver então o que é que jogos é que trouxemos aqui por casa, que jogos é que fomos jogando nestes últimos tempos, e por fim, o último segmento do nosso podcast, o que é que nos trouxe curiosidade ou o que é que nos surpreendeu durante este último tempo, desde o outro podcast que nós fizemos. Pronto, já sabem, tenho comigo aqui então o Carlos Abrunhosa e o Tiago Pedrosa. O meu não sou o Nuno Rebelo, não termina em Osa, mas é assim que está, é assim que vai. Bom, então, Carlos, queres começar? Queres nos falar um pouquinho o que é que tu achas sobre o jogar online e o jogar presencialmente? Porque eu sei que fazes ambos, um se calhar com mais intensidade que o outro, mas se calhar, quais são os teus pensamentos sobre esta temática? Olá, Nuno. Antes de mais, olá, Tiago. Bom, os meus pensamentos. Como disseste, eu tanto jogo online como jogo presencial. Considero-me assim como uma espécie de purista progressivo, no sentido em que privilegio o jogar jogos de tabuleiro em cima de uma mesa com outras pessoas, porque isso é que eu acho que é a riqueza e a gênese do jogar jogos de tabuleiro, ou para aquilo que eles nasceram. Mas cada vez mais vou utilizando a possibilidade de poder conhecer novos jogos e também a comodidade que é o jogar online, porque é mais rápido, permite-nos, não precisamos de fazer setups. Sim. E eu até que nem frequento muitos sites, basicamente ando em dois, o Board Game Arena, que é um bocadinho um lugar comum, há muito mais tempo, o Yucata. Foi por aí que até comecei mais a jogar. Yucata, que é alemão, não é? É um site alemão de jogos só por turno. Certo, sim, porque pois isso é uma diferença entre eles, não é? No Yucata tu jogas por turnos única e exclusivamente e no BGA consegues fazer alguns jogos, pronto, online. Tem as duas diretos. modalidades, não é? Certo. Exatamente, pronto, é mais completo. Pronto, o que eu acho acerca do assunto? Portanto, eu sou um bocadinho adepto das duas modalidades, não sou avesso ao jogar online, não sou aquele purista puro mesmo de só jogar jogos de tabuleiro só em cima da mesa. Acho que a pandemia trouxe claramente mais adeptos para o lado dos jogos de tabuleiro no online. Sim, criou a necessidade, não é? Claro, e eu sou um desses que se chegou mais aos online precisamente para poder jogar com outras pessoas. O que é que tu privilegias, por exemplo, o que é que tu achas que perdes quando estás a jogar online, que ganhas quando estás a jogar presencial? Algumas coisas que tu... Basicamente no online eu acho que já resumi há pouquinho, é o facto de ser mais rápido, é a possibilidade de não, ou melhor, o não teres que fazer setups de jogos, mesmo para aprender alguns jogos, até é possível. Mesmo não sabendo completamente as regras, dá para ires explorando o jogo um bocadinho com um amigo e ires descobrindo. E depois é a possibilidade. Por exemplo, no Board Game Arena parece-me que a frequência com que aparecem novos jogos é bastante... está numa cadência muito alta. Sim. E, portanto, é possível ir descobrindo ou revisitando jogos até que só jogastes uma vez ou duas. E jogas online, sim, concordo. Quanto ao presencial, a experiência é a experiência do original. Jogar jogos de tabuleiro, eu faço online porque já o fiz presencialmente. Se calhar no sentido contrário. Pronto, eu respeito isso, mas para mim não teria tanto significado. E depois há a questão da socialização, que é um lugar comum também, mas que no presencial é muito mais efetivo, não é? Porque tu estás mesmo cara a cara com as pessoas. Sim. E no digital poderás estar, é verdade, tens possibilidade de o fazer, mas sim, mas por exemplo, os dois sites que tu referiste e que tu jogas também são dois sites que geralmente, pronto, acho que tu não,
já conhecendo um bocadinho o teu modus operandi, também não fazes a ligação depois do Discord, ou seja, canais de comunicação direta, ou seja, não estás a jogar sozinho mesmo, não tens qualquer comunicação com os outros adversários, não é? Não me ligo por aí. Certo. Faço mesmo o mais básico, que é jogar. Sim. E geralmente até sou que crio as mesas e espero que E fazes alguém os se junte a mim. Sim, mas desculpa, Carlos, mas eu acho que o Board Game Arena é que é muito atreito a esse tipo de utilização dos jogos online, porque, por exemplo, os outros, tipo, que se calhar são o Tabletop Simulator ou o Tabletopia, tu usas muito mais, há muito mais interação até. Não estou a discordar nada que estás a dizer, ok? Não, eu estou-te a compreender, porque é assim, eu não utilizo tanto. Aliás, até tenho, a verdade é que foi até o Nuno que jogou alguns jogos comigo e penso que foi o Cascadia que eu aprendi contigo na altura. Certo, sim. Pronto, e é é aquela plataforma onde de facto tu sentes-te a jogar realmente em cima de uma mesa virtualmente, porque tens que fazer tudo como se estivesse a jogar em cima de uma mesa. Mas perdes a capacidade de fazeres um turno e ires à tua vida. Ou seja, lá está, no Tabletopia, no TTS, tu tens que estar ali como se estivesses mesmo na mesa a jogar. Pronto, não podes sair e ir embora, porque o jogo não... Tu, no BGA também. Eu, por exemplo, eu jogo muitos jogos, aliás, a grande maioria dos jogos que eu jogo no BGA, eu jogo dessa maneira, não jogo por turnos. Eu no Yucata jogo por turnos, porque eu tenho que jogar mesmo por turnos, certo. E é a forma mais cómoda para mim até de jogar jogos. É aquela que... E eu gosto de jogar assim. Eu aceito perfeitamente que muita gente não gosta, porque se esquece do que fez e perde um bocadinho o rumo, sobretudo naqueles jogos mais compridos e mais complexos. E é verdade, perde-se um bocadinho o elan e o que estavas a fazer. Então, se tu tiveres 30 jogos abertos, perdes de certeza absoluta. Não é? Mas pronto, isso para mim não é um problema. Olha, aí tu, Tiago, também sei que, não é, do que nós vamos convivendo, que és mais um jogador presencial, já disseste já algumas vezes que não és muito online, e porque é que tu achas que, ou seja, quais são os motivos para que penderes mais para o presencial e um pouco averso até ao online? Olha, é assim, como estavas a dizer, Nuno, eu gosto muito mais de jogar board games presencialmente, muito mais. Por uma questão, eu acho que é simples. Eu vejo o computador e sempre vi o computador como uma ferramenta de jogos, nomeadamente jogos de computador, de software, o que quiserem. Gosto particularmente, de vez em quando, gosto de ir ali a um Fortnite ser arrebentado por miúdos de 15 anos ou 12 anos. Outras vezes gosto de jogar um Age of Empires ou uma coisa parecida, um Tomb Raider, só para me distrair. E isto para mim é a utilização do computador para jogos. Mas sou um utilizador das plataformas, nomeadamente do Board Game Arena, do BGA, essencialmente. O Yucata, por acaso, nunca utilizei. Nunca usaste. Exato, pela razão exata do Carlos, porque eu não gosto muito de jogar por turnos, mas é uma questão de, lá está, é uma questão de... pessoal, claro. Completamente, e não estar habituado a jogar. Sim. O Carlos é de uma geração, tem uns 20 anos mais velho que eu, portanto é normal. Não sei se será, não sei, o Carlos está aqui, mas eu não diria isso como um problema geracional. É só, eu acho que é um gosto pessoal, pessoal de tu... Eu posso acrescentar aqui uma coisa, é assim, o Yucata não foi o primeiro site onde eu comecei a jogar jogos online. O primeiro site onde eu comecei a jogar jogos online foi no Brettspielwelt, que é um site alemão e onde eu comecei a jogar o Six Nimmt, por exemplo. Porque o Six Nimmt tem... Jogavas o Six Nimmt em turnos? Não, precisamente online, em tempo real. Direto, tempo real. Exatamente. Entretanto descobri o Yucata e comecei, pronto, era mais prático até e pronto, eles começaram a ter vários jogos novos e isso acabou por também me atrair mais para lá e pronto, e de facto a tradução para o inglês também ajudou bastante, porque o Brettspielwelt ainda existe, mas está muito fechado para o público alemão, não é? Ok, mas aqui o que nós estamos aqui agora a ver é que temos aqui duas perspectivas, ou seja, o Tiago que acaba por gostar mais de jogar online num tempo real, tu se calhar acabas por não te importar tanto até de jogar por turnos, pronto, ou seja, realmente dentro do online tu já tens
uma parte que te imita quase a realidade, que é um jogo que estás ali e que não podes abandonar. E agora, se pensarmos num TTS ou num Tabletopia, em que há uma fisicalidade, ou seja, as peças, tu pegas mesmo nas peças, podes virá-las, podes rodá-las, contra depois também já outras plataformas que o jogo já está completamente programado, a peça vai para o sítio e encaixa perfeitamente. Ou seja, as plataformas online também cresceram e tornaram-se mais apetecíveis. Sem dúvida. O facto mais concreto disso que estás a dizer é o facto do BGA ter sido adquirido há algum tempo atrás pela Asmodee, não é? Portanto, é porque pronto, tem muita gente que procura o online, sem dúvida. E eu, como dizia há pouco, a pandemia foi um marco, para mim, foi um marco para aproximar pessoas aos jogos de tabuleiro. Aliás, para levar as pessoas dos jogos de tabuleiro para as plataformas online. Para matar o vício. É para matar o vício, claramente. Eu também concordo com isso. Mas atenção, é assim, eu há um bocado estava a brincar um bocadinho com o Carlos, porque eu vejo um bocadito muito o jogar por turnos. A primeira coisa que me ia à cabeça é aquela malta que antigamente até jogava por correio. Xadrez. Ainda se faz. E ainda se faz. Xadrez e jogos tem isso. Exatamente, que se joga por correio. Play by mail, acho eu, não é? Exatamente. Há muita gente que joga assim e para mim é uma coisa tão tipo anos 80, anos 70, que não me atrai mesmo nada. Se calhar por causa do mundo em que nós vivemos, estamos constantemente a ter impulsos e hoje em dia nós falamos dos miúdos. Exatamente, estamos a ter impulsos, estamos a ter estímulos. Nós falamos muito às vezes dos mais novos que estão sempre online, mas nós também sofremos um bocadito disso. Hoje em dia necessitamos de muita coisa ao mesmo tempo e se calhar aquele já nem desfrutamos, porque tem que ser naquele momento. O turno, Tiago, não te esqueças de dizer, mas o turno por turno, para mim é mais cómodo. Não é neste momento a modalidade que eu jogo mais. Vou-te ser muito honesto, é claramente já em tempo real, jogar em tempo real. No entanto, o turno por turno tem uma grande vantagem para quem tem mais coisas para fazer, não é? Porque tempo limitado. É isso, mas é isso. Tens toda a razão. E no BGA tu tens a questão da reputação, que podes ligar ou não ligar nenhuma àquilo, não é? Mas para mim é uma coisa que eu ligo. E, portanto, eu não gosto de estar lá com uma reputação má, até porque depois não consigo entrar em alguns jogos. Ninguém joga contra. E sempre que possível tento cumprir, não é? Tento estar ali. Ficas no canto sozinho. E tenho muitas vezes em que tenho pessoas aqui a pedirem-me ajuda e dá-me mais um minuto para terminar isto e não perder a reputação. É um bocado ridículo, mas é verdade. E, portanto, o jogar em tempo real é muito mais agradável e prazenteiro, porque acabas a partida, mas tens de estar mesmo disponível, né? Tens que ter ali disponibilidade para poder estar. Não, concordo 100% contigo, não consigo contrapor nada, mas eu acho que é mesmo a satisfação, e é uma coisa se calhar psicológica, vou ali abaixo buscar a Ana para lhe perguntar, mas é a satisfação da recompensa imediata, sabes? Porque eu vou dizer, eu jogo às vezes melhor em turno, porque lá, por exemplo, no BGA dá para fazer apontamentos e vou apontando as minhas ideias. Sempre que eu aponto as ideias, marco aquilo que tenho que fazer e na próxima mesa abro, releio as ideias e faço aquilo que tenho para fazer, os jogos correm 10 vezes melhor que os 10 jogos que eu fiz online, em tempo real. Mas o prazer que eu tenho não é tão grande, não sei porquê, é uma coisa absurda. E depois é assim, é pegar nisso e pôr, como o tema central é esta coisa do jogar online e jogar presencial, não é? É isso que tu dizes que já é presenteiro, não é? É com o lado do presencial, que para mim, e eu também, é bom que fique claro, para mim também é preferível jogar cara a cara com outras pessoas. Sim, eu acho que entre os três não há... Exato. Acho que ninguém é capaz de discorda disso. Agora, pronto. Aliás, eu na realidade acho que nós todos temos mais ou menos a mesma opinião. Acho que sim. Embora eu tenha que ser honesto, e há bocado falavas na questão das idades e tal. Não sei se é por causa da idade, se não, mas já me custa mais ir aos encontros, às vezes já penso duas vezes. Isso é preguicito. É verdade, mas acredito que tem um bocadinho a ver com o comodismo que às vezes se instala nas pessoas, e em mim em concreto. Que é mau. Não estou a dizer que não é. Olha, mas o online ajuda. O online ajuda um bocadinho também a fazeres isso, a teres esse tipo de postura. Exatamente, é isso que eu ia dizer. O mau é esse. Eu no online, eu jogo algumas coisas online, já joguei mais, acho que agora neste momento não estou a jogar tanto, efetivamente não estou a jogar tanto, não tenho jogos abertos no GBA, não tenho jogos abertos no BGA. No BGA,
E também no Yucata acho que tenho um que me esqueço sempre de lá e fazer, e o que eu tenho jogado é no TTS ou Tabletop. E há uma vantagem que eu dou ao online, é efetivamente a capacidade de tu experimentares um jogo, veres como é que te sentes a jogá-lo, especialmente quando pretendes, por exemplo, adquiri-lo ou não através de campanhas de financiamento, ou no GameFound, ou no Kickstarter. Então isso dá-me uma perspectiva, ou seja, eu leio as regras, faço jogo, às vezes dá para jogar a solo, então faço o meu jogo a solo e já tenho uma experiência do jogo. E isso é uma vantagem para mim que no mundo real não existe, porque para já o jogo existe só, se calhar, na casa do criador e pouco mais. A outra coisa que eu agora acho que, em contraposição a isto, é, por exemplo, as regras. Há pouco o Carlos estava a falar nas regras. Eu acho que às vezes online nós temos tendência a não ler tão bem as regras. E quando nós não lemos tão bem as regras, às vezes vamos ter uma má experiência com o jogo e podemos manchar um bom jogo, dando-lhe um carimbo a dizer este jogo não é bom, eu não gosto. Porquê? Porque se calhar as regras não foram bem lidas, não foram bem explicadas e a pessoa acaba por jogar com as suas próprias regras e não tem gosto no jogo. Oh Nuno, mas quem dá um selo negativo a um jogo, tendo consciência que não jogou bem com as regras ou não as sabia bem, é porque também, desculpa lá, não está a ser muito honesto, não é? Ok, mas eu já tive experiências assim, com os jogadores que acham que da primeira experiência, e eu pergunto, então, mas tu leste as regras? Ali mais ou menos, pronto, acontece já isto. Não gostam. Já não gostam do jogo, pronto. Isso é desonestidade com o jogo, não é? Não sejas tão forte. Então, mas é verdade. Então, eu tenho consciência que... Então pensa lá comigo. Eu tenho consciência que não li as regras. Sim. Estou a tentar aprender a jogar. Pronto. E depois, no fim, tendo consciência que não sabia as regras e que não joguei bem o jogo e não usufrui bem do jogo, se calhar só aprendi mais ou menos o que aquilo queria, o que é que se fazia, já na parte final. De valor. E no fim digo, não gosto do jogo assim, quer dizer, acho que pronto, cada um tem... Há jogadores que são super sumos, mano. Há essa franja. Okay, tudo bem. Sim. O Nuno contacta com eles, ele não. Olha, Nuno, há bocado dizias uma coisa. Estou a brincar, não, estou a brincar. Há bocado dizias uma coisa que fez-me lembrar de uma questão que gostava de colocar. Assim como tu disseste que é uma boa maneira de aprender jogos novos e eventualmente comprá-los ou não, também não pode funcionar ao contrário para os jogos novos, não achas? Tu jogares e não gostares? E não gostares e não vais comprar o jogo. Sim, completamente. Quando tu pões um jogo destes, que estás atento numa plataforma e pões o jogo à disposição dos jogadores, os jogadores vão jogar e vão fazer as suas opções, não é? Eu já tive jogos que joguei online e disse, ok, acho que não é para mim, não vou avançar no meu apoio ao jogo, sim. E uma outra questão, já agora que me estou a lembrar e que também gostava de... Já agora vou eu aqui colocar questões. Que é, vocês não sentem que por vezes jogam jogos, uma data de vezes, não é? Uns 4, 5, 6, 7, 10 vezes, e chega a uma altura que diz assim, ok, isso já 10 vezes dá para mim e eu já não preciso de comprar este jogo. Porque este jogo é só isto, não me adianta muito estar a comprar a versão física. Olha, eu sinceramente acho que isso ainda não me aconteceu. Eu não fui jogar, sei lá, 10 vezes o mesmo jogo. Pronto, online ainda. Quer dizer, há jogos que já o fiz. Talvez, acho que sim. Acho que é algo que pode acontecer, ou seja, tu jogares o jogo, tanto mais porque muitas vezes vamos voltar a outro tema, que é o facto de tu comprares outro jogo, quase só para o tirar da caixa, fazes uma experiência a primeira vez, jogas uma segunda vez e está feito. Por isso, online eu acho que pode funcionar a mesma coisa, ou seja, tu abres a caixa online, jogas o jogo, podes jogar mais uma vez, mais com a vantagem de não gastar dinheiro. Pronto, isso é uma das vantagens do online que eu também queria falar convosco, que é, efetivamente, tu tens todos os jogos online. Todos não, mas parte. Sim, a maior parte. Com baixo investimento, certo? Sim. Porque, por exemplo, eu tenho conta no Tabletop, eu tenho conta no Tabletop Simulator e na altura comprei a minha conta por 10 euros ou não sei. Pronto, e tem lá os jogos. Diz, Tiago. Eu queria um bocado dizer uma coisa, que é uma resposta direta ao Carlos. A primeira parte da resposta é um bocadinho... Quem é que compra jogos no nosso meio para jogar 10 vezes? Ninguém. Não há dessas pessoas. Que é outra sessão. Ou podes não comprar para tu jogares 10 vezes, mas para poder ser jogado 10 vezes. É outra sessão. A ponta Nuno
Apontamento para outra sessão. É outra conversa, sim. É outro podcast só para falarmos sobre e quando há bocado falava naquilo, não é inocente. Desculpa lá, Tiago, está a cortar a raciocínio. Não é inocente. Eu estou a lembrar-me de um jogo em concreto que estava extremamente interessado em comprar, que era o Happy City, acho que é assim que se chama, o Happy City. Sim, andaste na altura numa pequena campanha. É um jogo que eu gostei muito da dinâmica do jogo. Joguei-o muito mais do que 10 vezes, mas muito mais do que 10 vezes. É um jogo rápido. Porque é muito rápido. E chegou uma altura que assim, ok, pronto, chegamos a estar aqui e jogá-lo por aqui quando me apetecer. E entretanto já perdi a vontade de o jogar agora. Portanto, sim, isso... vale a pena comprar o físico. Não, mas é isso. E, portanto, isso pode funcionar um bocado um efeito contrário. Pode, não é? mas eu um bocado estava a dizer a piada. Mas na realidade também pode acontecer isso aos nossos jogos físicos. Há jogos que eu se calhar tenho que já não os quero jogar. Imensos, não é? Por já joguei 10, 15 vezes, alguns, não muitos, mas alguns já joguei algumas vezes, e não me apetece se calhar pegar nele outra vez para jogar. Ou outros que já joguei aí 30 ou mais vezes e apetece-me pegar neles para jogar. O online vai acontecer a mesma coisa. É claro que eu acho que se o jogo for uma matriz mais simples, um jogo mais light, tem uma satisfação um bocadinho mais imediata, é mais provável que isso vá acontecer no jogo online, que já tenho online, não preciso de mais nada, o jogo até umas cartas, só tenho que jogar umas cartas. Nunca joguei, por exemplo, o Six Nint, mas o Six Nint é um jogo que se calhar joga bem online. Sim, porque é um jogo que vive de muita gente. De muita gente, exatamente, é isso que eu quero dizer. Sim. Por exemplo, No Tank, se calhar já não funciona tão bem online, porque... Não gosto tanto, não. Porque tem aquela parte do bluff, da mentira, exatamente, o que é que eu não estou a fazer, e é um bocadinho olho no olho. Tiago, eu queria tocar nisso, que é, há jogos que online não funcionam, não? Ou seja, sei lá, jogos de dedução, jogos em que há um traidor escondido, não é? Ou seja, jogos que vivem da fisicalidade, certo? Concordam comigo ou não? Do contexto claro. Sim, mas por exemplo, eu tenho jogado no BGA o Stella, e lá está, um daqueles jogos que eu descobri é do universo do Dixit, e portanto vive claramente da interação dos jogadores, não tanto do conversar dos jogadores, porque ali não há tanto, não há comunicação, mas viverá muito das expressões, da forma como estamos à volta da mesa. E não é por isso que não deixa de ser interessante na sua versão online, pelo menos para mim, porque tenho jogado algumas vezes e resulta bem, porque no fundo nós comunicamos com cartas, comunicamos com o desenho. Resulta, mas eu acredito que se tu, não sei como é o jogo, eu nunca o joguei, mas acredito que se tu jogasses fisicamente, era mais rico, ou seja, tu ias buscar informação a outras coisas que online não consegues. Sim. É isso. Sem dúvida. Porque tu tens a capacidade de ver a reação das pessoas é extremamente interessante. Tudo que é jogo social ganha muito mais na mesa, não é? Sim. Sim. Agora, tu começaste por dizer uma coisa que é essencial e às vezes eu ouço as pessoas até agora a dizerem o contrário. Já jogam tantas vezes online que quando estão na realidade, em cima de uma mesa, por exemplo, a fazer a pontuação final, a pessoa faz assim, isto no Yucata ou no tabletop era no tabletop não. Ou seja, fazer online, ter a capacidade de fazer a pontuação rapidamente, não é? No Board Game Arena, é qualquer coisa que as pessoas às vezes já apreciam muito, especialmente quem joga muito online. Até muda a tua maneira de jogar, porque, por exemplo, no BGA tens o score, a pontuação ao mesmo tempo. Sim. E tu consegues ter um controle muito maior. Nós também podemos fazer isso fisicamente, mas é mais difícil. Mais difícil. Olha, só numa coisa engraçadíssima, que é o Six Nimmt, curiosamente, que esta semana joguei em físico, na versão física, e eu dei por mim, assim, que falta que faz aqui o BGA para pôr as cartas no sítio e na ordem certa. Verdade. Escusávamos a pensar qual é que vai primeiro. Especialmente aqueles que precisas de baralhar muito, por exemplo. Sim, na versão Profit, em que pões a carta atrás, também podes pôr a carta no início da fila, as cartas mais baixas, e dá muito jeito o computador a fazer isso por nós. Sim. É uma grande vantagem. O setup, tirar da caixa, o pôr da caixa, começar a jogar é muito mais rápido. E o arrumar as pecinhas todas, no fim, tudo o que tem a ver com o setup. Sim. Olha, eu acho que presencialmente uma das desvantagens para alguns de nós, não é? Por exemplo, para mim, é
conseguir juntar um grupo, não é? Ou seja, aqui online, basicamente, entras numa sala de conversação e jogas, pronto. E fisicamente às vezes é impossível. E a capacidade de tu conseguires, por exemplo, tu queres jogar um determinado jogo e consegues online arranjar pessoas para, e se calhar fisicamente, então, mas querem jogar este? Não, esse não gosto muito. É verdade, é verdadíssimo. É completamente verdade. Sim. Eu tenho andado a tentar jogar o Living Forest nos encontros e ainda não joguei porque a malta não quer muito jogar. É mentira. E já percebi isso, não é? E pronto, vou jogando online, vou conseguindo sempre arranjar pessoas para jogar. Sim. Ok, agora eu gostava de vos perguntar, já que estamos a falar também em plataformas e para conhecermos todos um pouquinho, de plataformas que vocês conheçam, além das que já falámos, ou seja, do Board Game Arena, do Yucata, do Tabletopia, do TTS. Eu esta semana tive contacto com o Game Park, que não conhecia, não sei se conhecem mais alguma. Eu só conheço essas e acho que tenho mais uma só para jogar Carcassonne no telemóvel, que agora não sei como é que se chama. Mas isso não é a própria... Não, porque agora é assim também, isso é outra coisa interessante que ainda não abordámos, mas que podemos abordar. As apps. É uma app, na realidade é uma app. Sim, na verdade é uma app. Mas não deixa de ser jogar online, não é? Tu, Carlos, conheces mais alguma plataforma? Olha, conheço a Happy Meeple. É Happy Meeple que dá para jogar alguns jogos. Como, por exemplo, o Circle, o Migrato, o Raging Bulls, o X-Roller, o Anami. Olha, e não há uma francesa? Há o Boatajo. E acho que ainda há uma outra francesa, mas não tenho ideia de como é que é o nome. Ok. Já agora, a aplicação que eu uso para o Carcassonne, que é gratuita, chama-se Seven Castles. Ok. Por acaso agora falando, se calhar vamos fechar também esta parte do tema, mas pegando aí, porque o online já se expandiu de tal forma e hoje em dia também é uma forma de ganhar algum retorno nos jogos, que é muitas editoras estão a tornar os seus jogos físicos em jogos online, através de aplicações. Vocês costumam jogar alguma coisa dessas? Eu joguei em tempos Puerto Rico, San Juan, Carcassonne também já joguei. E tu, Tiago? Além do Carcassonne? Para além do Carcassonne, eu jogo Through the Ages, que é a própria aplicação do jogo. Certo. Dá para jogar sozinho contra o computador, neste caso o AI do software, ou online. Mas por acaso não jogo online, só jogo mesmo. Eu tenho a aplicação a informática. Eu tenho a aplicação do Seven Wonders e o Onirim. Onirim, que é um jogo solo. Eu já tive do Onitama, mas achava que aquilo era um bocadinho de carote para aquilo que dava, mas portanto não a cheguei a comprar. Também tenho já agora, mas isso está no Tabletop Simulator. Desculpa, está no Steam, que tem o Tabletop Simulator, o Pandemic e o Scythe. Agora pergunta-me quantas vezes é que lá fui jogar. Quantas vezes lá foste jogar, Tiago? 0. Eles agradecem, porque assim tu mandas para lá o dinheiro e não usas. Comprei em promoção. Claro, sem promoção, vamos comprar. 2 euros por cada uma no máximo. Já agora lembrei-me que há um outro site onde se podem jogar jogos um bocadinho mais complexos, que é o Board Game Core. E não conheço. Que tem o Antiquity e o Food Chain Magnate, alguns jogos da Splotter, o The Great Zimbabwe e pronto, e penso que mais um outro, mas também é um site, mas pronto, é muito dedicado. É mais hardcore. Certo, mais pesados, digamos assim. Ok, olhem, então, terminando esta parte em que falamos um pouquinho sobre a nossa experiência online, a nossa experiência presencial no mundo dos jogos de tabuleiro, não sei se querem dizer mais alguma coisa acerca disto. Eu, por acaso, queria dizer só uma coisita. Só uma coisita? Só uma coisita de meia horita. Pequena. Exatamente. Eu acho que há aqui um ponto que nós, por acaso, não abordamos, que é, há os jogos tipo Tabletopia e Tabletop Simulator, que são uma simulação virtual
do jogo em si, que são programados ou são criados para dar uma sensação mais próxima em realidade virtual do jogo, ou seja, são praticamente jogos de tabuleiro online, e acho que é por causa disso que a maior parte das campanhas utiliza um destes dois sistemas para explanar o sistema de jogo, porque é muito próximo à maneira tradicional de se jogar. Ao contrário, ou melhor, noutro mundo, existe o BGA, o Board Game Arena, ou se calhar o Yucata, que são plataformas de jogo quase por si só. Ou seja, enquanto um jogo que no físico demora 45 minutos, num tabletop vai demorar sensivelmente a mesma duração. Sim. Já num BGA demora uma fração, e isto é uma diferença. É uma diferença enorme, claro. Enorme. E isto responde um bocadito àquilo que o Carlos, há um bocado, estava a dizer, que às vezes nós já temos o jogo no digital, jogamos no digital, depois já não precisamos do físico. Porquê? Porque estamos a jogar nestas tipo de plataformas que nos dão esta recompensa imediata e conseguimos estar constantemente a jogar, que quase que nos satisfazem pleno. E encurta muito o tempo de jogo. Exatamente, encurta o tempo. Muitas das tarefas que têm que ser quer feitas queiramos, por ti, quer não, são feitas pela máquina. Pela máquina, não é? Pelo algoritmo. Exatamente, tira-nos toda o acompanhamento, só sei dizer isto em inglês, o bookkeeping, a burocracia geral do jogo, digamos assim. Podes dizer bookkeeping, então. Estava a tentar ir buscar um termo em português. Uhum. Existe, olha, burocracia do jogo, porque é uma burocracia, aquele preencher de ficheiros, etc. De ficheiros, desculpa, de pontuações e coisinhas. O que eu queria dizer mesmo é que isto eram duas experiências completamente diferentes. Sim. Um BGA e um tabletop. Por isso é que os Kickstarters, os Game Founds vão para os tabletop, porque dá-te realmente a experiência que vais ter. Já vês os componentes, já vês muita arte. Num BGA, às vezes há jogos que eu não gosto mesmo lá de jogar, por exemplo, um Beyond Sound. Aquilo para mim é uma complicação, eu quase preciso de um ecrã de uma televisão de 32 polegadas. Claro. Sim, para conseguir ver o tabuleiro. Sim. E no tabletop e no TTS acontece a mesma coisa, tens que andar sempre ali a gerir. Acontece a mesma coisa também, tens que andar sempre ali a gerir os zooms, para trás, para a frente. Sim. Não é só, como é que eu ia dizer, não é só vantagens, há algumas desvantagens. Não são tantas. Muito bem, olhem, então, acho que já falámos e já explicámos um pouquinho a nossa maneira de pensar acerca do online ou do online e presencial. Vamos passar à segunda parte e vamos então começar já pelos jogos de trazer por casa. Tiago, que jogos é que tu trouxeste por casa nestes últimos tempos? O que é que jogaste? O que é que não jogaste? O que é que eu não joguei? Muita coisa. Não jogaste Pandemic no Steam pelo TTS? De certeza que não. O que é que eu joguei? Olha, novidades. Se calhar é mais fácil para mim pensar desta maneira. Pode ser. Recebi o Libertalia, que até hoje não, estive há dias a falar com o Carlos, que ele ficou entusiasmado com o Libertalia, depois para perceber que não era a edição que ele queria. Temos pena. Não é o que eu queria. Okay. É aquela que tu, no fundo, é um amor antigo. Isso é um Stone Meyer, não é? É um Stone Meyer. Olha, por acaso até é uma edição que levanta alguma celeuma, porque algumas pessoas dizem que a arte da antiga é mais bonita. Eu concordo com a parte da arte antiga é bonita, mas eu estive a ver esta produção e acho-a muito, muito gira. Foge um bocadinho daquele... Tu já tens o jogo em casa, é isso? Já tenho o jogo em casa, já o recebi, mas eu antes já tinha visto. Ok. Eu antes já o tinha visto. Não sei se vocês conseguem ver. Eu não tive tempo porque aquilo é um jogo que pede um grupo um bocadinho maior e eu recebi-o há pouco tempo, recebi quinta-feira passada. Mas diz-me uma coisa, o jogo, esta nova versão da Stone Meyer muda algumas coisas na versão original do jogo. Sim, há algumas coisas que mudam. Mas é pouquinho. Mas tem lá o Winds of Galecrest, não é? Winds of Galecrest, Libertalia Winds of Galecrest. Muda pequenas coisas, eu como nunca joguei a primeira, não sei ao pormenor o que é que muda. Sei que, como, por exemplo, tem o modo solo, que a primeira não tinha, muda algumas cartas, tem o autónoma, que eu ainda não sei se dá para colocar, ainda não explorei tanto o jogo. Estou entusiasmado para o jogar, espero este fim de semana conseguir jogá-lo. Componentes muito mais bonitos. Componentes muito mais bonitos. E mais?
que é que jogaste mais? E depois, o que é que eu joguei? Olha, foi a única coisa que até me entusiasmou. Porque esse aí tu não jogaste, não é? Não, este não joguei. Este só o recebi, está ali na besta da vergonha. Pois. E aquilo que eu joguei, que foi na semana passada, aliás, no último encontro, eu cheguei tardíssimo por causa dos meus outros haveres, já cheguei, eram para aí umas 10h30, e estivemos a jogar, tinham lá uns colegas novos do nosso grupo que são moradores em Coimbra. Carlos, repara que há pessoas que não são preguiçosas e que vêm de Coimbra. Carlos. Obrigado, Coimbra, por virem de preço. Então, e como eles são de Coimbra, vou dizer que é o João e o Samuel. Costumam vir ao encontro de... Olá, João. Olá, Samuel. De Aveiro. Tu deves conhecer o João, pelo menos. E então o que é que estiveram a jogar? E nós estivemos a jogar o Paris Connection. Ok. É um jogo extremamente simples, presumo que o Carlos conheça. Da Queens. Não percebi bem o nome que tu disseste. Paris Connection. É o Paris Connection, ok. Sim, da Queen's Game. O Paris Connection, que é um jogo do John Bauer, ou um dos nomes por qual ele dá, que eu, depois de ter jogado o jogo, fui investigar sobre o que era. Essencialmente é um jogo de ações. Nós construímos várias empresas de caminhos de ferro na França, vamos colocando os caminhos de ferro ou compramos ações das empresas de caminhos de ferro. Nenhum de nós possui uma empresa de caminhos de ferro em si, nenhum de nós possui uma empresa de caminhos de ferro por si, todos construímos das companhias que nós quisermos e compramos ações das companhias que nós quisermos. Depois, com esta valorização ou desvalorização das companhias, nós vamos valorizando ou desvalorizando as ações dos outros ou valorizando as nossas. E eu gostei bastante, tanto é que é um jogo extremamente simples. Jogámos 2 partidas, posso dizer que numa hora, exatamente, 1 hora e pouco. E depois cheguei a casa e fui verificar mais coisas acerca do Paris Connection, quem era o seu autor, etc., e descobri que era do John Bauer, que é um dos co-autores, por exemplo, do Age of Steam. Para além disso, também tem numa editora, ele já é uma pessoa com bastante antiga na indústria, como editor, ele tem uma editora própria, que publicou várias expansões do 18XS, ou 18XX, como vocês quiserem, algumas iterações. Para além de algumas variações do Paris Connection. Exatamente, muito económicos, muito baseados na estratégia. Quase sem sorte nenhuma, pronto. Exatamente. Quem gosta de jogos de tabuleiro na sua essência. E eu nunca pensei que fosse. Estava a andar a boca até. A curiosidade temos sempre, mas tinha um bocadinho de medo até de abordar alguns destes jogos, até porque os sistemas são sistemas mais complexos, que se tem que absorver muito rapidamente. Muito bem, Tiago. Ok, se calhar agora, Carlos, o que é que tens jogado estes tempos que passaram? Sim, várias coisas, mais pequenas, Ligreto, Six Nimbus, o Chakra também, tenho jogado algumas vezes esses jogos, mas descobertas destes últimos tempos, tenho a do Fine Sand, do Friedman's Freeze, que é um jogo de 2018, já não é um jogo novo, mas que eu nunca tinha aqui em casa a ganhar pó e decidi tirar, e gostei até de o jogar, é um jogo familiar agradável. Não tem assim um grande mordente lúdico, não é assim um jogo que nos cative logo à primeira, é o objetivo básico. Disseste mordente lúdico? Sim, mordente lúdico, gostaste, Tiago. Tive imenso tempo para tentar arranjar este punch. Conseguiste. Consegui, não é? Fiz-te mesmo. Eu nem sei o que é isso. Pronto, mas olha, agora sem brincadeira, o jogo é engraçado, tens que ficar sem cartas, o objetivo é esse, seres o primeiro a ficar sem cartas. Mas pronto, é um jogo agradável, é um bocado caótico demais para mim, para o meu gosto, porque há ali uma fase em que toda a gente está a jogar à sua vontade e eu não vejo mal nisso, mas pode ser um bocado caótico para algumas pessoas e para mim é também. Outro jogo que eu descobri foi o Village Green do Pierre Sylvester. Este jogo é um jogo muito, muito, muito engraçado, é um jogo só de cartas olha, podíamos dizer que alguém até que já comentou isto não foi eu que inventei, que se o Sagrada e o Point Salad tivessem um filhote, seria o Village Green. Portanto, é um mix, é um puzzling. Tens que conseguir colocar numa tabela de dupla entrada as cartas certas para elas pontuarem em colunas pela carta que está no topo e nas linhas, e ao mesmo tempo nas linhas também conseguires pontuar com essas cartas. Pronto, há pontuação negativa, há pontuação positiva. É um bocadinho de quebra-cabeças,
numa caixinha pequenina e muito, muito, muito interessante. Outro jogo que eu joguei, para terminar, desculpa, foi Carlos, o tu disseste Village Green? Desculpa? Desculpa. Tu disseste Village Green? Sim, okay. Village Green. O outro que eu ia dizer, o outro terceiro que também gostei muito de jogar, também foi uma descoberta, que não é um jogo novo também, é 2017, é o The Fox in the Forest. Eu tenho a versão espanhola, portanto, El Zorro en el Bosque, da Genex Games. Pronto, o jogo é um jogo do Joshua Burgle e tem alguma dependência de língua. É um jogo de basas, simples, para 2 jogadores apenas, em que os números ímpares têm... Portanto, o que é que difere? Só há 3 naipes, os naipes dos sinos, o naipe das chaves e um outro naipe que é o das luas. E em cada um dos naipes vai de 1 até 11, e os números ímpares são números que têm personagens que alteram as regras normais de um jogo de basas, em que há um trunfo e tu tens que assistir e podes cortar com o trunfo. Portanto, os números ímpares contrariam ou dão ali uma regra nova ao jogo, que dá um outro ar completo a um jogo simples de basas, que seria vulgar, mas que com esse input dessas cartas dá logo uma dimensão tática extraordinária ao jogo. Gostei muito, foi uma surpresa agradabilíssima e aconselho a experimentarem. Ok, tens que trazer para jogarmos. Sem dúvida, sem problemas. Olhem, eu, uma vez que também posso comentar, o que é que eu joguei? E aqui cai bem neste tema principal do nosso podcast, porque todos estes 2 jogos que eu joguei foram online. São 2 Kickstarters que estão agora a terminar as suas campanhas. Um é o Hamlet, The Village Building Game. É um jogo visualmente muito bonito, e claro, sou eu que estou a falar, porque estou a falar para mim, visualmente muito bonito, muito interessante, em que eu acho que a coisa que mais chama a atenção são as peças completamente fora de padrão normal, ou seja, não seguem um padrão que nós tínhamos visto assim em muitos jogos, e basicamente é a colocação de tiles, e tu tens que tentar gerir os recursos da aldeia para construir a capela e deixar de ser um hamlet para ser uma village. Isto passa-se tematicamente na Inglaterra, e a gestão de todos os recursos, porque os recursos são de todos, e depois temos a cadeia de transporte, que usamos uns burrinhos para transportar de tile em tile as mercadorias ou os recursos que nós precisamos para ou construir outras casas, outras infraestruturas na aldeia, ou para construir a dita capela. É um jogo interessante, um jogo que é desenhado pelo Yusuf Artun, e pronto, se não conhecem, passem os olhos, porque efetivamente é um jogo que me parece bastante visual. Depois de o jogar... Vais comprar, já agora? Ficaste convencido? Não vou comprar. Há alguns problemas bolas. Bolas. Há algum problema no jogo que eu acho, as peças, mas lá está, eu não tenho o jogo fisicamente, mas se as peças forem do tamanho que está no digital, há peças que são extremamente pequenas para tanta informação. E atenção que eu só joguei a 2 jogadores, por isso o jogo dá para 4. Colocar todas as peças em tiles pequenos pode roubar muita informação, tens que andar ali a levantar os teus meeples, a mexê-los para tentar ter a informação que está no próprio tile. E tem algum desses problemas. Eu não desgostei do jogo, atenção, só acho que não me convenceu, não me trouxe nada de novo para eu o adquirir. Mas é um jogo de regras muito simples, e que pode ser interessante para quem está a começar a sua coleção ter, porque é um jogo de colocação de tiles e de gestão ali de recursos. O outro também é um Kickstarter, chama-se Gigawatt, ou seja, é um jogo completamente, a temática é sobre energias que nos alimentam a todos. Basicamente é um jogo de 1 a 6 jogadores, e cada jogador vai controlar uma área da Europa, e o objetivo do jogador é fechar as suas centrais a carvão para passar para energias renováveis, solar, de biomassa e painéis também. Posso fazer uma pergunta, Nuno? Podes. Desculpa. Esse jogo é um jogo é europeu ou é americano? Este jogo é europeu, não tenho certeza
certeza da nacionalidade dos autores, mas um chama-se... Sabes porquê que eu pergunto? É porque em tempos, o Vital Lacerda, quando colocou o jogo, o CO2, não sei se sabem, mas aquilo gerou uma polémica enorme, porque por causa de, nos Estados Unidos, eu não sabia, fiquei a saber na altura, a temática das alterações climáticas e tudo o que tem a ver com, é um bocado polémica. Com poluição, é um bocado tabu. Diz-me que não. Estava a dizer, diz-me que não. Mas disse que sim. Estavas a contar essa história, eu estava a dizer, diz-me que não é isto. E era. Mas não é? Não é polémica, mas nos Estados Unidos é capaz de ser tabu. É um bocado tabu, é. E ele teve muitos problemas em colocar o jogo lá e em ter sucesso. Quer dizer, ter sucesso tem. Olhem, então, pronto, o jogo... basicamente, de 1 a 6 jogadores, cada um controla uma área e quer fechar as suas centrais a carvão para passar a energias mais verdes, mais renováveis. E o jogo tem uma parte de sorte que eles explicaram bem e faz o seu sentido, que é a parte da demanda, da necessidade energética é feita através dos dados, ou seja, nós lançamos 1, 2 ou 3 dados consoante a era em que estejamos, e isso vai fazer com que o meeple da demanda aumente. E depois temos o nível da nossa produção na nossa região. E basicamente não podemos ficar com excesso de produção, mas também não podemos ficar com déficit de produção. Ou seja, há aqui uma gestão. O jogo tem um pouquinho de leilão entre os jogadores também, ou seja, quanto é que tu me dás por este excesso que eu produzi, quanto é que tu queres por este déficit, ou seja, há aqui uma troca direta entre os jogadores. Eu achei o jogo relativamente interessante, também é simples na sua mecânica, e foi basicamente o que eu joguei. Já agora também posso tentar dizer o nome dos autores, é o Milo van Holsten e o Wouter Vink. Não sei, eu julgo que eles são alemães ou belgas. E basicamente, já agora é autopublicado. Pois. Não sei se era isso que ias dizer. Não, eu ia dizer que era tudo o que eu tinha jogado. Não, mas eu enquanto estavas a falar eu fui verificar porque interessou-me o jogo e ele é autopublicado e o Milo e o Wouter. Se for alemão acho que é Wouter. Que é Wouter. Então, pronto. E o Milo e o Wouter Vink nunca publicaram nada. Ok. Sim, já agora vou confirmar o Wouter. Sim, confirma. É o primeiro jogo dele. Pronto, e basicamente estes foram os jogos que eu andei a jogar. Agora que terminamos a nossa segunda parte do podcast, vamos para a terceira parte. E, se calhar, arranco já eu. Olha, eu esta semana tive a oportunidade de ver um filme que está no YouTube, eu vi-o no YouTube, que se chama The Game Designers. E é um filme feito pelo BGG, tem ali uma grande componente do BGG, pelo que eu percebi. É um estilo de documentário em que te coloca novos designers que já têm alguns jogos publicados e depois designers consagrados. Então, basicamente, o documentário acompanha um pouquinho o processo dessas pessoas todas, na criação, mais dos iniciantes, dos outros, eles acabam por comentar e dar um pouquinho da sua sabedoria enquanto designers e da própria indústria, mas o documentário foca-se muito na parte da criação dos novos designers, ou seja, o playtesting, a frustração de ir para Kickstarter e não passar e depois gerir essa frustração, e os conselhos dos mais velhos e mais consagrados, que é a persistência, às vezes quando se está a desenhar um jogo, deixar cair certas e determinadas coisas, porque nós temos que pensar que o jogo também tem que ser para os outros. Não ficar demasiado agarrado, não é? Sim. Pronto, e depois o filme vê-se relativamente bem, também passa por muitas convenções, desde a Gen Con até à Feira de Essen, vai a Lucca, na Itália. Por isso é ligeirinho, é uma coisa interessante e ficamos a perceber um bocadinho o que é que está por trás dos jogos que nós jogamos. Pronto. E foi um documentáriozinho, aquilo tem para 1h30, é interessante. A outra coisa que eu posso falar nesta parte do deixou-me curioso, ou seja, nestes últimos tempos apareceu o Board Games Market, que foi uma ideia que saiu aqui
da cabeça do Carlos e que depois eu me associei e acabámos por os dois conseguirmos construir essa plataforma. E basicamente... Poderias dizer que saiu da cabeça dos mesmos criadores deste podcast? Pode ser. Porque assim, eu sou uma pessoa que acredito muito em jogos em segunda mão, ou seja, na mudança do jogo de mão em mão ou de um livro, de artigos, sejam eles economia circular. Sim, obrigado, é isso mesmo, economia circular. E então, eu passava muitas vezes do meu tempo, sei lá, no abro-jogo, à procura de classificados, e perdi algum tempo e a informação não estava efetivamente bem organizada. E já se sentia falta de uma plataforma que pudesse organizar e sistematizar isso. Depois, numa conversa falámos, e o Carlos apresentou-me o Ocasio, que é digamos, similar, mas para a França. Pronto, e a ideia nasceu. O que eu às vezes penso é neste, então, mercado circular, que é, como é que se faz um preço a um jogo de segunda mão? Porque às vezes eu acho que sim, parece-me que, não sei se é um pensamento português, pronto, que é, muitas vezes os jogos em segunda mão, os preços que nós fazemos acabam por, em alguns pontos, digamos, temporais, serem mais altos que jogos novos, porque há sempre promoções ou porque há uma loja a fazer esta e aquela promoção. E às vezes sim, penso nisso, penso como é que se faz o preço a um jogo de segunda mão. E basicamente foi isto que me deixou curioso, ou seja, esta nova plataforma, que apesar de ser minha e do Carlos, é feita para tentar ajudar todas as pessoas que pensam um bocadinho como nós, nesta maneira de dar a volta ao jogo, quando já não gosto, passo para outro. Não sei se vocês têm alguma coisa a dizer sobre isto, ou então avancem para as vossas ideias. Eu por acaso deixa-me dizer aí só uma coisa. Duas coisas. Para já fiquei interessadíssimo no filme do YouTube, depois tens que mandar o link. Está bem. Até porque pode haver, para partilharmos, até porque pode haver outras pessoas que também queiram ver o documentário que falaste. Pelo menos eu fiquei entusiasmado, porque eu gosto sempre também gosto de estarmos no mundo, gostamos de saber como é que são as coisas. Sim. A segunda é relativamente àquilo que estavas a dizer, sobre os preços que se faz aos jogos em segunda mão. Uhum. Eu tenho uma opinião muito libertária acerca disso, que é como quem diz, o mercado é que manda. E o que é que eu quero dizer com isto? Se tu queres ter um jogo e que queres vender e ter o jogo na tua prateleira uma carrada de tempo, faz o jogo, o preço que quiseres, e eventualmente alguém há de escolher pagar esse preço ou não. Sim. Porque às vezes os jogos até estão um bocado mais caros, porque alguém até o pode ter comprado um bocadinho mais caro, não é? Certo. Imagina alguém que comprou um Kickstarter por 80 euros e agora não gosta dele e não custa-lhe vender, por exemplo, por 40, que é o preço de retalho do jogo. Sim. Às vezes essa situação é complicada. Outras vezes não, outras vezes é pura ganância. Se eu bem conheço as pessoas que andam aqui, nossas vizinhas, como quem diz, nossos concidadãos portugueses, temos sempre um bocadinho de tendência para sobrevalorizar, e o jogo muitas vezes também é isso, é um bem próprio que nos custa, pelo menos a mim custa-me a separar deles, tanto é que eu já vendi 0 jogos, tenho necessidade de vender e ainda não consegui vender, e como na hora temos dos jogos do BGM, não é? Sim. Exatamente, mas já lá pus um jogo para vender, mas ainda não o vendi, lá está, porque se calhar está um bocadinho caro demais. Mas eu acho que aquele jogo vale aquele dinheiro. Mas a tua versão é uma versão QS. Desculpa. Continuando, como são bens que são nossos, que nós temos algum amor a eles ou algum querer a eles, ligação. Exatamente, uma ligação afetiva aos jogos e às caixas e à nossa coleção, se calhar é por causa disso que encarecemos. Outras pessoas serão aquelas que simplesmente querem especular um bocado com o mercado, ou se calhar não estão tão atentas a nós como no mercado, porque de vez em quando eu também arranjo algumas coisas relativamente baratas, ou arranjo e vejo relativamente baratas no mercado, e quando as vemos temos que as agarrar se necessitarmos do jogo. Por exemplo, sei lá, um Five Tribes, está-me a vir agora a ideia. Curioso, por acaso, esse jogo, Five Tribes, é um daqueles jogos que tu andas... faz imensa falta, por um preço justo. Faltas ao Carlos, e por acaso o Carlos conseguiu adquiri-lo por um preço bastante vantajoso, porque alguém que literalmente queria se desfazer do jogo, não o jogava, portanto tem aquela... Não conheço essa história, mas vou-me inteirar dessa história. É fácil. Olha, eu sabia que o Carlos criou Five Tribes, que era um jogo que ele gostava e nunca o teve, e já anda atrás dele há bastante tempo. Vi no canal de vendas a um preço bastante bom e arrematei-o para o Carlos. E estou muito agradecido.
Então, Tiago, quais são as coisas que te deixaram curioso nestas semanas? Olha, as coisas que mais me deixou curioso, ou que me está a deixar mais curioso ou mais ansioso, é a vinda das convenções de jogos. As finalmente presenciais. Finalmente presenciais. A última que houve em muitos anos não, desde a pandemia, foi a de Viana, a VianaCon, mas breve tenho viagem marcada para Leiria. Ok. E logo de seguida, passado um mesito, temos a nossa RiaCon. Eu vou falar só da Leiria, porque e a LeiriaCon é a primeira vez que vais? É isso que eu ia dizer, a LeiriaCon é a primeira vez que vou. A RiaCon, como é óbvio, já fui algumas vezes, sei que é maior, é mais antiga, é provavelmente a mais confusa, é provavelmente aquela que me vai esgotar mais e é aquela que eu mais quero conhecer. Okay. Neste momento. Certíssimo. Ando neste momento a pensar em alguns jogos, em marcar algumas jogatanas, fazer assim alguma pesquisa de jogos para levar, que eu duvido que seja preciso levar muita coisa, mas para jogar presencialmente com pessoas que conheci online e que agora jogo presencial. Sim. Que é outra coisa que nós não falamos no online versus presencial, que é que conhecemos muitas pessoas nestes 2 anos. E agora estamos a conhecer, exatamente. Foi muitas pessoas que nós conhecemos nestes 2 anos e agora online, e agora vamos conhecendo pessoalmente. Sim. Que é também uma coisa completamente diferente. Já temos alguma pedra quebrada, algum gelo quebrado, aliás, com as pessoas. Também estou ansioso por isso. Estou ansioso para ir buscar o Five Tries para o Carlos, que está em Leiria. Muito bem. Se calhar estou ansioso por gastar dinheiro em Leiria a comprar jogos, é possível que aconteça. Sim, se levares dinheiro vais gastar de certeza. Exatamente, o ideal é se calhar não levar. Bons negócios. Não deves levar. Não, porque eles lá não vendem Calaxes nem Billys, eu estou a precisar. Olha, mas a do BGM depois. Sim, eu nunca fui à LeiriaCon, acho que vai ser uma experiência e depois também estou ansioso para te ouvir falar sobre ela. E tu, Carlos, o que é que te deixou curioso nestas semanas? Pronto, olha, eu na continuidade daquilo que o Tiago está a falar, a RiaCon, que se aproxima de Passos Largos, não é? Sim. De 20 a 22 de maio cá estaremos, se tudo correr bem e o Covid nos continuar a deixar fazer as coisas presenciais. Pronto, aproveito para a todos aqueles que nos estiverem a ouvir e que queiram seguir-nos o evento da RiaCon. Temos página no Facebook, é só procurar por RiaCon 2022 e temos também a nossa página da RiaCon, que é riacon.wordpress.com, e que tem alguma informação lá, inclusive já à medida que forem saindo os patrocinadores do evento. Neste momento temos já garantido o apoio da Pegasus Spiel e da Board and Dice Games, mas temos outras coisinhas aí na calha já preparadas. Muito portanto, apareçam, até porque já temos informação que o hotel está com uma lotação já bastante interessante e, portanto... Não deixem para a última da hora, é isso? Não deixem para a última da hora, exatamente. Eu já lá estou. Exato, como tu, já há várias pessoas, e estou com bastante expectativa, né? É um recomeçar quase. Sim. E também, antes de terminar, deixar a sugestão a todos aqueles que nos ouvem e que gostam de dar as suas sugestões, e nós adorávamos receber essas sugestões, quer de temas para serem tratados aqui que vos interessem, sugestões até de melhoria do nosso podcast para que vos seja mais agradável, porque no fundo o que nós queremos é que isto chegue a mais gente e que seja agradável para todos. Mas primeiramente que seja agradável para nós, e isso eu acho que nós conseguimos. Muito bem. Tiago, últimas palavras? Para além de concordar inteiramente com aquilo que o Carlos está a dizer, eu quero agradecer publicamente ao grupo de pessoas que atenciosamente nos têm ouvido e nos têm dado as primeiras impressões, que têm perdido tempo a nos ouvir, num formato um bocadinho menos, não quero dizer artesanal, mas menos elaborado, e que te perderam tempo a nos dar o feedback. E só para lembrar que nós, para além de lhes agradecemos, estamos sempre a ouvir e estamos sempre a tentar implementar as situações e as notas, as melhorias que nos foram dadas. Sim. As críticas nós não ouvimos, obrigado a todos, não ouvimos. Porque isto basicamente não vale a pena. As asneiradas que dizemos são de graça, portanto fiquem com elas. Olha, e pronto, é isso. Muito bem. Muito obrigado pela disponibilidade de ambos. Não tens que, Nuno. Ok.
despedir-me então de todos. Muito obrigado por nos terem ouvido em mais um podcast. Aproveitem, deixem algumas sugestões, como o Carlos dizia, agradecer a todos os que nos ouvem e até ao próximo podcast. Obrigado a todos. Deus. Obrigado a todos.